Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Respeito à Geografia Concursos. Eu sou o professor Éder falando com vocês aqui sobre História Geral. O foco é tentarmos entender como que a prova de História Geral aparece no nosso concurso de soldado. Antes de avançar, vou pedir para você compartilhar o nosso conteúdo para as pessoas que prestam a prova de soldado e outros concursos militares aqui no estado de São Paulo. E se você quer um curso completo para carreira militar, dê uma olhada na descrição do vídeo e fixado no link dos comentários. Curso Teorema Militar, onde nós temos ali cursos completos para você ser aprovado no seu certame, no seu concurso. Sem mais delonga, o nosso edital vai versar sobre História Geral e ele nos traz 5 temas. No caso, a Primeira Guerra Mundial, o nazifascismo, que se refere justamente aos desdobramentos do pós-Primeira Guerra Mundial, e também a Segunda Guerra Mundial. Estes temas aparecem na nossa prova de maneira muito incisiva. Sempre tem uma questão ou sobre a Primeira Guerra ou sobre as consequências dessa Primeira Guerra que precede a Segunda, não é? Então este conteúdo é muito importante. É claro que é fundamental também que nós conheçamos um pouco dos antecedentes, os antecedentes que eclodiram na Primeira Guerra Mundial, porque isso também aparece de tempo em tempo. Outra coisa é o assunto de Guerra Fria, bem como também globalização. De modo que, inclusive, o assunto de globalização também aparece na parte de geografia e também na parte de atualidades. Tá? Agora, fato é, a nossa prova de História Geral cobra sobretudo o assunto da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. São os dois temas que mais aparecem nas nossas provas. Ou haverá uma questão sobre Primeira Guerra e Guerra Fria, ou Segunda Guerra e Guerra Fria, ou Primeira Guerra e globalização, ou seja, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são temas que sempre estão presentes na nossa prova. A nossa prova, em termos de História Geral, geralmente tem 5 questões ou 6 questões, depende do edital, se for o Barro Branco ou se for a FGV. No caso das 5 questões ou das 6 questões, 2 questões são sobre História Geral, tudo bem? Então espere 2 questões de História Geral na sua prova, embora temos ali as demais questões que tratam sobre a história do Brasil. Eu vou projetar aqui com vocês justamente a prova do soldado que nós fizemos lá no ano de 2024, a banca FGV, a última prova do soldado, para que nós observemos como que este conteúdo aparece na nossa prova. Vejamos aí, e à medida que formos comentando as questões, a gente revê o conteúdo de certa maneira. Projeto para você agora. Então, nós temos aí a prova que não dividiu em História Geral, História do Brasil, nada disso, simplesmente trouxe como se fossem os conhecimentos gerais. Tudo bem? Não deixa de ser um pouco, sim, a questão de conhecimentos gerais, este conteúdo. E, no caso ali, ele aborda conosco justamente o chamado Plano Schieffelin. Este plano é desenvolvido no contexto das guerras da Europa do século XIX, mas ele é revisto na Primeira Guerra Mundial. Este plano é de 1904, 1905, uma coisa assim, e trata de um plano desenvolvido na alta cúpula militar da Alemanha, justamente para invadir o território francês através da Bélgica em 2 frontes. Tá? No caso ali, a discussão de que a vitória, eventualmente, da Alemanha deve estar de acordo com esse plano para vencer a Primeira Guerra Mundial. E vamos aqui observar, então, o que fala a questão, né? Sem mais delongas, vejamos aí o que fala. Ó. O Plano Schieffelin, nomeado em homenagem ao seu idealizador, tá? O Conde, de mesmo nome, foi uma estratégia militar implementada pela Alemanha no início da Primeira Guerra Mundial. Ok. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os objetivos deste plano. A alternativa A, vejamos. O plano tinha como objetivo provocar o desgaste do inimigo, visando uma guerra de trincheiras em solo alemão, como uma medida preventiva frente ao conhecimento do plano russo de ataque à Alemanha. Falso. Né, pessoal? Porque o plano não visa a luta no território alemão, uma vez que o plano tem como objetivo justamente a invasão do território francês a partir da Alemanha. Então é falsa a alternativa A.
A alternativa B diz assim, ó, o plano tinha como objetivo prolongar o conflito, adotando a tática de empregar gradualmente as forças militares alemãs nos primeiros confrontos com a Rússia. Não, o plano é pensado para a fronteira da Alemanha oeste, tá? No caso ali, o território da França, e não com a questão russa. Então, a assertiva B também é uma assertiva falsa, tudo bem? Então, falsa aí a assertiva B. C. O plano tinha como objetivo atacar a França. Ok, o objetivo é atacar a França através da Bélgica, verdadeiro até aqui, tá? Contornando as defesas francesas e empregando um alto investimento militar com a expectativa de uma rápida vitória alemã. Opa, correto isso daqui, a assertiva C nos parece ser totalmente correta e nós assinalaríamos essa questão, mas vamos observar o que diz a alternativa D e, por fim, a última alternativa. O plano tinha como objetivo empreender ataques frontais nas duas frentes, tá? Francesa e russa, simultaneamente visando desmoralizar os exércitos inimigos, que culminaria na tomada de Paris e o armistício com a Rússia. Olha, os ataques não são frontais porque a gente tem, se nós observarmos aqui o território da Alemanha, por exemplo, a Alemanha, certo? A Alemanha fronteiriça com a França, perfeito? Então não é um ataque ali frontal em relação ao território francês, mas sim um ataque pelo norte a partir da Bélgica, tá certo? Conforme nós mencionamos, justamente para pegar eventualmente a França pela retaguarda, tá? Então, assertiva D, falsa. E diz aí a E o seguinte: o plano tinha como objetivo adotar uma postura defensiva, não, uma postura de ataque. Então, falsa, assertiva E. Isso nos levaria à alternativa C de casa. Próxima questão aqui, a número 37, que trata sobre a Guerra Fria, importante tema que constantemente aparece no edital, embora o mais incidente é a Primeira Guerra Mundial e também a Segunda Guerra Mundial. Vejamos, e o detalhe, para compreendermos a questão da Guerra Fria, nós temos que compreender como que ocorreu o final da Segunda Guerra Mundial e tal. Vejam só, leia os seguintes afirmativas sobre as origens da Guerra Fria. A Guerra Fria é uma disputa geopolítica, diplomática e econômica entre duas potências que são as vencedoras, em boa medida, da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética, que dividem a Alemanha em zonas de influência, dividem a Europa em zonas de influência, enfim. E a Guerra Fria se estendeu entre 1945 e 44, alguns não, vão dizer assim, outros até 47. Fato é que em 1991 acaba a Guerra Fria com o final da União Soviética, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ali, com a perestroika, que é a abertura econômica no âmbito da União Soviética, e também com a glasnost, que é a abertura política, possibilitando, portanto, diversidade partidária dentro da União Soviética e a desintegração da União Soviética em 15 repúblicas no território da Europa. Pois bem, leia as afirmativas aí sobre as origens da Guerra Fria. 44, 45, vamos ver ali o que diz a assertiva número 1. A assertiva número 1 diz o seguinte: a causa fundamental da Guerra Fria foi a ambição doentia de Stalin, a sua determinação em buscar segurança, de tal modo que restava pouca ou nenhuma segurança para os demais atores da arena internacional. Uma causa secundária foi o fracasso ocidental por não agir de maneira suficiente cedo para barrar Stalin. Ok, aqui o texto está atribuindo a Stalin o início da Guerra Fria. 2. A Guerra Fria poderia ter sido evitada somente se a União Soviética não tivesse sido possuída por convicções tanto da infalibilidade da palavra comunista como da inevitabilidade do mundo comunista. Estas convicções transformaram o impasse entre os Estados nacionais numa guerra religiosa, uma tragédia de possibilidade no caso, estas convicções transformaram um impasse entre países, estados nacionais, numa guerra religiosa, uma tragédia de possibilidade, numa de necessidade. Poderíamos desejar que os Estados Unidos tivessem preservado o equilíbrio e a proporção dos primeiros anos da Guerra Fria e não tivesse sucumbido com o tempo às suas próprias formas de justiça própria.
mas a mais nacional das políticas americanas dificilmente poderia ter evitado a Guerra Fria. Então, aí um texto sobre as origens da Guerra Fria, não é? De certa maneira atribuindo aos Estados Unidos a Guerra Fria. 3. Especialmente depois da criação e utilização da bomba atômica, a atitude dos Estados Unidos deixou aos soviéticos apenas uma opção real: ou aquecer as propostas dos Estados Unidos ou ser confrontados com o poder e a hostilidade dos Estados Unidos. Então a ideia de que a bomba atômica foi usada para demonstrar o poderio norte-americano, aquela coisa. Foi a decisão dos Estados Unidos empregar o seu novo e impressionante poder de acordo com a tradicional política de portas abertas que cristalizou a Guerra Fria. Dizer isto não significa dizer que os Estados Unidos iniciaram ou causaram a Guerra Fria. A verdadeira questão é muito mais sutil, né? Qual lado comprometeu o seu poder com políticas que endureceram as tensões e propensões naturais e inerentes a antagonismos amargos e posições inflexíveis. Os Estados Unidos tiveram, de 1944 a pelo menos 62, uma vasta predominância de poder real e potencial em relação à União Soviética. Essas duas datas são marcantes. Entre 44 e 62, basicamente é o momento da áureo da Guerra Fria, o momento da Guerra Quente. Isto pois, nós temos o desenvolvimento de bomba atômica por parte dos Estados Unidos e o seu uso no Japão. Depois, a divisão da Alemanha. Depois, né, nesse contexto, a criação das duas Alemanhas em 47 e 49. Depois, ainda nós teremos a Revolução que ocorre na China, a Guerra da Coreia, a revolução que ocorre também em Cuba, a criação do Pacto de Varsóvia, que é uma resposta militar da União Soviética em relação à criação da OTAN, que é uma aliança militar dos Estados Unidos. Em 62 é a crise dos mísseis. Então, nesse primeiro momento, entre 44 e 62, é um período da Guerra Fria na sua fase quente. Então nós lemos 3 textos que tratam sobre a origem da Guerra Fria. Os 2 primeiros dizem que é culpa, de certa maneira, da União Soviética, e o último agora, de certa maneira, fala que é por causa dos Estados Unidos. Vamos aí analisar, então, o que nos pede as alternativas. Assinale a alternativa que menciona corretamente as diferentes interpretações do evento histórico apresentados nos trechos citados. 1. No caso é a alternativa A. O trecho 1 atribuiu à União Soviética a responsabilidade pela gênese da Guerra Fria? Sim. Devido à sua política expansionista influenciada pelo marxismo? Sim. Enquanto os trechos 2 e 3 enfatizam o imperialismo dos Estados Unidos como fator desencadeador? Não. No caso, o texto 2 vai tratar de que a questão da Guerra Fria é por causa da União Soviética, tudo bem? Olha só o que diz o 2 ali, ó. A Guerra Fria poderia ter sido evitada somente se a União Soviética não tivesse sido possuída por convicções tanto da infalibilidade da palavra comunista, e assim vai, né? Então o texto 2 diz que a culpa é da União Soviética, então falsa assertiva A, tá certo? B. Os trechos 1 e 2 acreditam que a ideologia soviética provocou uma resposta dos Estados Unidos, ok? Dando origem à Guerra Fria, enquanto que o trecho 3 destaca a agressividade da política externa norte-americana em relação aos russos verdadeiro. Parece que a B aqui nos é correta. Ficou, no caso, muito mais uma questão de interpretação do que eventualmente uma questão de história, até porque os textos apresentados são de opinião. São textos longos, o que transforma a questão não inteligente e uma questão maçante até, né? Porque na hora ali o candidato não é testado sobre o conhecimento, mas sim o quanto ele consegue resistir e estar concentrado. É uma questão que a princípio é interessante, mas porque traz trechos interpretativos, mas traz 2 textos interpretativos sobre uma crítica à União Soviética e um texto sobre uma crítica em relação aos Estados Unidos, né? Conforme a gente visualiza. Bom, C. O trecho 2 argumenta que o desgaste sofrido pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial impossibilitava atribuir-lhe a responsabilidade pelo início da Guerra Fria. Falso, a gente acabou de ver, né, lendo novamente o trecho 2, o começo, que não, falso. D.
O trecho 3 enfatiza o poder hegemônico dos Estados Unidos em relação aos soviéticos, enquanto os trechos 1 e 2 criticam a ambição dos Estados Unidos de impor uma nova ordem mundial. O trecho 1 e 2 critica a União Soviética, né, gente? Então, falsa, assertiva D e E. Os trechos 1, 2 e 3 atribuem a responsabilidade pela origem do conflito aos interesses soviéticos. Não, o último trecho aí atribui aos Estados Unidos, de modo que, portanto, a alternativa B é a alternativa correta, conforme podemos observar, tudo bem? Olha só o que diz o trecho 3, ó. Especialmente depois da criação e utilização da bomba atômica, a atitude dos Estados Unidos deixou aos soviéticos apenas uma opção real, certo? Ou aquecer ou confrontar, tá certo? Ou aquecer as propostas estadunidenses ou ser confrontados. Ou seja, os Estados Unidos não deram alternativa para a União Soviética que não a Guerra Fria. É o que fala o trecho 13. Então, por isso que a alternativa E é falsa. Tá claro? Então, nós temos aqui, na prova de soldado, os assuntos abordados, tanto da Primeira Guerra Mundial, o Plano Schieffelin, como aqui também um trecho da Guerra Fria. Agora, na prova de março de 2024, nós temos uma divisão ali, História Geral e História do Brasil. E aí a gente vê que na primeira questão, de História Geral, ele vai abordar o assunto da Segunda Guerra Mundial. Conforme eu mencionei com vocês, a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial estará presente na nossa prova, pelo menos tem sido assim que a nossa prova tem trabalhado, tá? Tanto na banca da FGV quanto na banca da VUNESP. Sempre há uma questão dos dois temas. E a segunda questão de História Geral vai abordar ali outros temas da História Geral. Às vezes aparece a questão da globalização, mas o assunto de globalização, eu repito, ele aparece em Geografia e aparece também nas atualidades, tá? Vamos ver aí então a questão que caiu na prova do soldado, conforme podemos observar, há alguns anos. Deixa eu achar o vídeo novamente aqui. Vamos ler o trecho para que nós assinalemos. Associada ao antissemitismo estava a noção racista e eugenista da superioridade do homem branco germânico e a construção de um espaço vital. Tá certo? Aí o contexto da Alemanha do Adolf Hitler. Esse espaço vital compreendia vastas regiões do continente europeu que, segundo os planos de Hitler, deveriam ser invadidos e conquistados pelos germânicos. As proposições de Hitler convenceram boa parte da população alemã, que acreditava que a sua figura de líder era a garantia de uma Alemanha próspera e triunfante. Tudo bem? Então aqui a ideia de que os alemães acreditavam nas concepções e discursos do Hitler, conforme a gente visualiza o trecho dizendo isso de maneira bem clara, né? Uma das estratégias utilizadas pelo regime nazista para o convencimento de boa parte da população alemã foi, né? Então, o que os alemães fizeram como estratégia? Vejamos a alternativa A. O controle da veiculação de ideias por meio de propaganda e uso do rádio e do cinema. Verdadeiro. O Goebbels, que é o grande nome da propaganda ali do contexto alemão da Segunda Guerra Mundial, que precede, aliás, a Segunda Guerra Mundial, vai, inclusive, doar rádio para as populações, tá? Aliás, você tem uma cineasta alemã, que é a Anna Hafstein, que é famosíssima, e ela faz uma série de filmes para justamente justificar, né, os ideários alemães defendidos ali pelo governante. Agora, é curioso nós observarmos, tem um filme chamado O Levante do Gueto de Varsóvia, que é um filme clássico que trata sobre a guerra na região de Varsóvia e a resistência dos judeus que viviam naquela cidade, certo? Que eram judeus. Tudo bem? E o filme deixa isso bem claro do quanto o cinema, a propaganda foi fundamental para o convencimento das massas no contexto ali da Alemanha hitlerista. Tudo bem? Então a alternativa A é verdadeiríssimo. Certo? Bom, B. A formalização de aliança com a França, não tem formalização de aliança com a França, né? Isso é falso. C. O estímulo à organização e ao fortalecimento da autonomia dos sindicatos. Na verdade, você tem uma ruptura, um choque entre sindicalismo e o partido alemão ali do Hitler. Então, falso, alternativa C. D.
A formação da Frente Política Única reunindo até opositores moderados ao Terceiro Reich. Não, a gente tem uma perseguição, um conflito em relação aos opositores do Terceiro Reich, que é a pretensão, né, do Hitler no contexto da guerra. Alternativa E. A recuperação das colônias alemãs perdidas após a assinatura do Tratado de Versalhes. Não é isso que faz com que haja uma adesão popular. A recuperação de colônias alemãs que se foram perdidas, não, né? É justamente a propaganda, e essa propaganda veiculada pelos meios de comunicação, no caso aí, sobretudo o cinema, mas também o rádio, tá? Bom, questão número 37, uma questão que versa a respeito da Primeira Guerra Mundial. No caso ali, o precedente da Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Que é o nacionalismo existente na região dos Balcãs. Os Balcãs é um barril de pólvora, nós temos ali uma infinidade de grupos étnicos, culturais e religiosos que desencadearam, em boa medida, a Primeira Guerra Mundial. Então, nessa questão, nessa prova, nós tivemos, aliás, essa prova que vazou, né? Inclusive, nós temos uma questão tanto sobre a Segunda Guerra quanto sobre a Primeira Guerra, conforme a gente pode visualizar aqui nessa questão. Questão 37. A questão nacionalista mais complexa envolvia os Balcãs, região do sudeste do continente da Europa. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia, que tinha pretensões expansionistas, tá? E a Áustria-Hungria. Tudo bem? Então nós temos de um lado a Áustria-Hungria, de outro lado nós temos a Sérvia. Na questão referente ao controle da Bósnia. A Bósnia é uma região que inclusive tem uma presença muito expressiva de muçulmanos. Aliás, na década de 90, 1990, isso mesmo, nós temos a Guerra da Bósnia. Essa guerra se estende entre 1992 e 1995, no contexto ali da fragmentação da antiga Iugoslávia, ou seja, nós temos a Primeira Guerra Mundial, envolvendo a região dos Balcãs, a mais notável guerra do século XX, que começa o século XX, né? E no final do século XX nós temos na mesma região uma guerra também ligada às diferenças étnicas, religiosas da região dos Balcãs. Muito bem, então ali diz a nossa questão. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria, na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, desejavam anexar a Bósnia ao seu território, a Bósnia, que era parte da Áustria-Hungria. Então você tem, de um lado, a Sérvia, de outro nós temos a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, tá? Que inclusive se alinha ao Império da Alemanha, o Império Germânico, certo? Contra a Bósnia, isso no desenho ali da Primeira Guerra Mundial, enquanto que a Rússia, por sua vez, vai apoiar a Sérvia. Então você tem uma política de alianças que é assim também definida os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do paneslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Muito bem. O fragmento descreve o contexto relativo ao período entre guerras, pessoal, momento de prosperidade econômica na Europa entre 1918 e 1939? Não, falso. Né? Aliás, no entre guerras, em 1929, a gente tem a crise de 29, que não é um momento de prosperidade. Os anos 20 é um momento de prosperidade, desenvolvimento e crescimento econômico. Tá? Agora, os anos 30 não. Nós temos, inclusive, a crise de 1929, conforme nós sabemos. Então, falso. B. Um dos antecedentes que provocaram a eclosão da Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Então, a Primeira Guerra Mundial está intimamente ligada, certo? Enquanto fatores que justificam justamente essa disputa na região dos Balcãs e essa política de alianças. A Rússia apoia a Sérvia e, de outro lado, nós temos o Império Austro-Húngaro que está aliado com os alemães, o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Então a B parece-nos correta. Fatores externos que contribuíram para o início da Guerra Civil Espanhola. Pessoal, a Guerra Civil Espanhola ocorreu muito depois.
certo? Dessa Primeira Guerra Mundial. E mais, a Guerra Civil Espanhola está mais associada à Segunda Guerra Mundial, de modo que a Guerra Civil Espanhola serviu de laboratório para a Segunda Guerra Mundial, quando na Espanha foram testados vários armamentos ali do âmbito da Segunda Guerra Mundial, tá? De modo que a Alemanha bombardeou, inclusive, a Espanha, testando ali armamentos de guerra que serão usados na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, falsa a C. D. Aos primórdios da guerra russo-japonesa, em razão da disputa por colônias asiáticas, não tem o menor cabimento isso daqui, né? A formação de dois blocos antagônicos que passaram a coexistir durante a Guerra Fria, nada a ver. No caso ali, a desintegração da Bósnia em relação à disputa que existe com os sérvios e com os austro-húngaros diz respeito à eclosão que levou à Primeira Guerra Mundial. Alternativa B, alternativa correta. Então, se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu vou reiterar que você curta, compartilhe. Se você quer uns cursos, não é um curso focado na sua prova e, né, para acertar todas as questões, dê uma olhada no Teorema Militar. O link está na descrição do nosso vídeo. Tudo bem? Eu desejo a você boa prova, que você consiga fazer todas as questões da parte de História Geral e as demais questões também, evidentemente, tá? Então, bons estudos. Conforme eu sempre falo para os alunos aqui do nosso canal, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.